irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, terça-feira, dia 7 de março, segunda semana do tempo da Quaresma. Hoje a Igreja nos apresenta também a memória das Santas Perpétua e Felicidade, aquela senhora e sua escrava que, abraçando o cristianismo, foram martirizadas em Roma. E eu quero te convidar, por intercessão delas, a meditar comigo o Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, não vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs, Jesus inicia o Evangelho de hoje tecendo uma forte crítica aos fariseus e mestres da lei. Mas antes de tecer a crítica, Jesus dá a eles a autoridade que lhes é devida. Eles têm sim a autoridade para interpretar a lei e os profetas. Por quê? Porque eles conhecem a lei, conhecem os profetas, eles estudam as Escrituras, eles são homens de Deus. São homens que vão ao templo, são homens que rezam, mas, preste bem atenção, são homens que fazem quase tudo da boca para fora. A palavra que eles meditam, a lei que eles interpretam, não chega ao seu coração. Jesus diz ao povo, como nós muitas vezes nas nossas igrejas dizemos aos senhores e senhoras, segui o que eles ensinam, mas não as suas atitudes. Coisa triste é quando a gente se depara com um cristão que prega uma coisa e vive outra completamente diferente. Coisa triste é quando a gente sabe que as pessoas estão buscando o Senhor apenas por obrigação ou apenas por superstição. Não fazem de todo o coração, de toda a alma. Querem ser vistos. Estou aqui. Oi. Vão fazer caridade, fazem fotos da sua caridade. Vão visitar um doente, fazem foto dessa visita ao doente. Querem os louros da vitória para si. O discípulo verdadeiro de Cristo não é aquele que atrai para si os holofotes, não é aquele que joga em si mesmo confetes, mas o discípulo autêntico e verdadeiro do Cristo é aquele que diminui para que o Cristo cresça. E é isso que nós precisamos fazer. Precisamos observar a lei e os profetas? Sim, o próprio Jesus diz, eu vim para dar cumprimento a eles. Mas antes de observarmos essa lei de modo exterior, nós precisamos observá-la interiormente. Não adianta eu me vestir perfeitamente para vir à missa, de modo modesto. Não adianta eu participar da celebração com toda a piedade exterior necessária e possível. Não adianta eu passar o dia inteiro com a liturgia das horas nas mãos, rezando por obrigação o preceito canônico. Não adianta de nada disso, se tudo isso for apenas externo. E quanta gente vive de exterioridade. Quanta gente é apenas uma aparência. Quanta gente é apenas uma casca. Não vou dizer, irmãos e irmãs, que muitas vezes eu também não caia nesse pecado. Todos nós caímos. Mas aqui entra a misericórdia de Deus. Deus nos dá a possibilidade, quando nós reconhecemos que agimos assim, de voltarmos, de pedirmos perdão e, perdoados, retomarmos a nossa caminhada. A Quaresma é o tempo de nós prepararmos uma boa confissão, uma confissão geral de vida.
Uma confissão na qual nós vamos apresentar a Deus todas as nossas misérias. Apresentar a Ele às vezes que nós quisemos ser maiores do que Ele, às vezes que nós quisemos fazer as coisas sem contarmos com a ajuda dEle. Enfim, precisamos agir conforme a vontade do Senhor. E por isso a igreja nos oferece esse tempo tão propício de meditação, de penitência, de caridade, para que o nosso coração e a nossa alma se deixem transformar verdadeiramente pelo Senhor. Porque não adianta parecer um santo, eu preciso ser um santo. Não adianta se vestir adequadamente para participar da missa, mas da igreja para fora, em casa, eu me comportar como se fosse um pagão. Eu viver como se nada tivesse aprendido. Então, que nessa quaresma, eu e você tenhamos a graça de uma conversão sincera de vida. Quanto tempo dura a nossa conversão? Ela é instantânea do dia para a noite? Não, a conversão leva uma vida inteira. Eu me lembro do saudoso Bento XVI, há uns 3 anos atrás, quando lhe perguntaram o que ele seguia fazendo, ele dizia, rezando e trabalhando pela minha conversão. Vejam, um homem de mais de 90 anos, ainda se reconhecendo pecador e necessitado da graça de Deus e de uma conversão sincera. Então, esse é o convite que eu quero te fazer hoje. A não apenas falar, mas agir conforme a fé no Cristo que você tem. A não se vestir exteriormente de um bom cristão, mas sê-lo de fato. A testemunhar o Senhor a todos e em todos os lugares. Que Deus te abençoe e até amanhã.